Capítulo 13. Você virá também. O departamento de supervisão e os fornos estavam em disputa por anos. Havia muita fricção entre as duas, mas normalmente as coisas eram mantidas sob controle. O pior que já ocorreu foram pequenas lesões. A batalha sobre o julgamento de fogo se acendeu pelo tempo que um incenso leva para queimar. Grangordos e os outros castigaram Shenfei e o esquadrão do departamento de supervisão até eles ficarem roxos. Somente quando eles dividiram pedras espirituais suficientes para apagar o portão principal que eles foram possibilitados de irem embora, praguejando o tempo todo. Antes de partirem, Shenfei olhou para Bai Xiaoxun parado na cerca de bambu, e o ódio em seu coração cresceu profundamente. Um tanto quanto aflito, desde a chegada de Bai Xiaoxun, os fornos só foi ficando mais e mais repulsivo. A luta atraiu um pouco de atenção do distrito dos servos. Muitos dos servos, ao perceberem que o departamento de supervisão não pôde fazer nada com os fornos, ficaram furiosos. Contudo, outros servos eram como Wu Xiaomei, e sentiram que o que os fornos fizeram significava que eles agora tinham uma boa oportunidade no julgamento de fogo. Em fato, quando o julgamento de fogo iniciou no próximo mês, a equipe dos fornos orgulhosamente fizeram seu caminho até a linha de partida. Os servos em sua volta os olharam furiosamente. Grande Gordo Zan limpou sua garganta, olhou para os outros servos à sua volta e disse: Senhoras e senhores, se vocês chegarem ao topo mais rápido do que nós, então não terão que comprar uma vaga. Estamos fazendo isso pelo bem da seita. Uma boa luta mostrará o melhor dos melhores. Ele havia sido instruído por Bai Xiaoxun a falar dessa maneira, e o resultado foi os servos em volta se mordendo de raiva. Quando os sinos começaram a tocar, e o julgamento de fogo se iniciou, a equipe dos fornos, assim como todos os outros servos, começaram a correr para as montanhas como se suas vidas dependessem disso. Logo, os gordos e Bai Xiaoxun estavam tão à frente que não davam para serem vistos. Os outros servos sorriram amargamente, mas continuaram com a corrida. Aparentemente, eles haviam absorvido as palavras do grande Gordo Zan com o coração. Novamente, a equipe dos fornos obtiveram êxito de forma espetacular, causando uma grande comoção no distrito dos servos. Sobretudo, eles tinham uma base profunda de cultivação, suas estruturas físicas eram enormes. Ninguém se atrevia a dizer nada. Os fornos estavam agora mais em holofote do que nunca estiveram. Apesar deles serem bem conhecidos no distrito dos servos, sua fama atual sobrepujou qualquer coisa dos anos passados. Outros 2 meses se passaram, e sempre quando havia o julgamento de fogo, o time dos fornos logo se apressavam. Pelo que eles sabiam, aquele momento do mês era o pagamento de pedras espirituais. Bai Xiaoxun estava animado com o aumento das pedras espirituais. Logo ele haveria o suficiente para comprar todas as plantas medicinais que ele precisava. Eventualmente, se iniciava outra rodada do julgamento de fogo. Era de manhã quando o grande Gordo Zan, terceiro gordo e todos os outros gordos acordaram. Bai Xiaoxun se uniu a eles e os 9 permaneceram juntos, até se separarem em 3 grupos, com o grupo liderado pelo grande Gordo Zan indo em direção ao pico Nuvem Perfumada. Contudo, um grupo do departamento de supervisão os interceptou em sua rota. Nenhuma explicação foi dada, uma luta se iniciou imediatamente. O departamento de supervisão mantinha uma vantagem numérica, levando a uma batalha caótica. Logo o tocar dos sinos poderia ser ouvido, causando tamanha ansiedade em grande Gordo Zan que seus olhos ficariam detonados de sangue. Tão logo quando se podia ouvir o som dos sinos, o grupo do departamento de supervisão se desmanchou. Grande Gordo Zan, Bai Xiaoxun e o terceiro gordo aí ficaram irritados, mas não tinham tempo para persegui-los. Eles imediatamente deram uma acelerada à frente no julgamento de fogo no pico Nuvem Perfumada. Quando eles chegaram na entrada do caminho, ninguém estava lá, então eles instantaneamente começaram a correr ao pico da montanha. Esses bastardos do setor de supervisão, amaldiçoou o grande Gordo Zan. Só esperem quando terminarmos aqui, vou chamar todos os irmãos Júniors e juntos vamos surrá-los. Ele estava se impulsionando tão rápido que a gordura de seu corpo estava sendo queimada, tornando-o visivelmente mais magro, resultando em uma velocidade explosiva. Bai Xiaoxun também estava furioso. Ele precisava apenas de mais algumas pedras espirituais para atingir seu objetivo. Rangendo seus dentes, ele se impulsionou à frente com toda a velocidade que ele poderia reunir. Mantendo o passo com o grande Gordo Zan e o terceiro gordo e ele se atirou à frente no caminho, passando um servo após o outro. Logo que eles chegaram no topo da montanha, suas faces se enegreceram. Parados ali no pico, bloqueando a entrada, estavam 3 pessoas. Parado em frente estava Shenfei, flanqueado por 2 homens corpulentos que pareciam estar no terceiro nível de Qi condensação. Logo que eles viram Bai Xiaoxun e os outros, eles começaram a gargalhar estrondosamente. Grande Gordo Zan e Bai Xiaoxun estão aqui. Bom, não se preocupem, nós ainda temos espaços vagos. Vocês querem um? Grande Gordo Zan rangeu seus dentes. Com olhos sanguinários, ele gritou o desprezível. Sem vergonha. Seus bajuladores. Rei, desde que isso não esteja quebrando as regras da seita, se seu povo dos fornos podem vir aqui, também podem os do setor de supervisão. Ha ha ha. Esse negócio agora pertence ao setor de supervisão. Quando Bai Xiaoxun e os outros escutaram a risada debochada de Shenfei e seus amigos, a ira deles esquentou. Agora estava óbvio porque os outros do departamento os emboscaram no caminho até ali. Era tudo uma conspiração. Grande Gordo Zan, deixando escapar sua ira interior, estava prestes a atacar Shenfei. Tanto quanto ele estava preocupado, uma luta nesse ponto era inevitável. À frente, ele não haveria maneiras de saber o quão frequente essas coisas poderiam acontecer novamente no futuro. Era o mesmo que se roubassem suas pedras espirituais, o que fez ele borbulhar em fúria. Terceiro gordo e estava igualmente irritado.
Contudo, no mesmo instante que os dois estavam prestes a atacar, Bai Xiaoxun olhou para cima em reflexão e sussurrou: velhos irmãos, corram o mais rápido que conseguirem e então empurre-os sobre a linha de chegada. Nós provavelmente não iremos receber nenhuma pedra espiritual dessa vez, mas ao menos o departamento de supervisão não será páreo para roubar nossos negócios no futuro. Os olhos do grande gordo Zan imediatamente se tornaram selvagens de alegria. Mais do que nunca, ele percebeu o quão vilão Bai Xiaoxun era. Rindo alegremente, ele subitamente se impulsionou adiante. Terceiro grande e seguiu grande gordo Zan, rindo e de olhos brilhando. O caminho não era muito largo, grande gordo Zan e terceiro gordo e correram à frente juntos, eles eram mais como uma grande muralha. Um vento os impulsionou assim que eles aceleraram em direção a Shen Fei e os outros. Bai Xiaoxun seguia atrás de grande gordo Zan, deixando para trás um grito selvagem. Sem a menor hesitação, Shen Fei e seus amigos atacaram. Contudo, não deu certo. Grande gordo Zan e terceiro gordo e estavam correndo adiante como javalis selvagens assustados. Seu golpe duplo foi tamanho que faria fantasmas e deuses chorarem. Eles investiram em frente, batendo em Shen Fei e seus amigos, forçando-os a recuar. Shen Fei e seus amigos ficaram extremamente chocados, e quando perceberam o que o grupo das fornalhas estavam fazendo, sentiram que suas cabeças estavam prestes a explodir. Em qualquer outra situação, Shen Fei e seus amigos esquivariam para o lado ou contra-atacariam. Mas ali, fugir para trás não daria bons resultados, e em fato aceleraria a sua derrota. Assim que foram empurrados para trás, suas faces se encheram de fúria. Obviamente eles não tinham o desejo de se tornarem discípulos externos. Depois de serem promovidos, eles não poderiam mais ficar no departamento de supervisão, e se tornariam discípulos comuns novamente, perdendo acesso aos seus mal adquiridos ganhos. Velho irmão Zan, pare-ai, exclamou Shen Fei, suor escorria de sua testa. Tenho algo que quero lhe dizer contudo, antes que pudesse finalizar, ele foi interrompido por Bai Xiaoxun. Irmão mais velho, continue. Empurre eles até a linha de chegada. Em resposta, grande gordo Zan soltou um rugido e empurrou ainda mais forte. Terceiro gordo Ei juntou-se a ele, e um estrondo ecoou enquanto eles empurravam Shen Fei e os dois corpulentos companheiros pelo caminho estreito. O primeiro a cruzar a linha de chegada foi um dos homens corpulentos, que ficou ali no topo da montanha, com vontade de chorar, mas incapaz. O outro corpulento companheiro soltou um grito em miséria. Cambaleando para trás, ele começou a bater em seu peito em ressentimento. O último a cruzar a linha de chegada foi Shen Fei. Não importava o quanto ele tentasse, o caminho era muito estreito, e um boom podia ser escutado conforme ele era empurrado para fora do caminho. Ele olhou fixamente de volta para grande gordo Zan e os outros, olhos vermelhos cheios de ódio. Bai Xiaoxun. A pessoa que eles mais odiavam não era grande gordo Zan, mas sim Bai Xiaoxun, que havia iniciado aquele plano desprezível. Os outros dois discípulos da seita exterior no topo da montanha assistiram o desenrolar de toda a cena. Eles limparam suas gargantas, e recuaram um pouco, tendo nada a dizer. Grande gordo Zan e terceiro gordo e ficaram na linha de chegada, enchendo seus peitos de orgulho e rindo alegremente. Te vejo depois, Shen Fei, disse grande gordo Zan, batendo em seu estômago, fazendo a gordura balançar. Ha ha ha. Embora não no distrito dos servos. Ha ha ha. Sentirei sua falta. Parabéns por se tornar um discípulo da seita externa. Shen Fei e seus amigos quase tossiam sangue, mas em seus corações, eles não queriam nada menos do que cometer assassinato. Bai Xiaoxun tagarelou, estando bem satisfeito. Não tem por que nos agradecer, velhos irmãos. Parabéns em se tornarem o peixe que pulou sobre o portão do dragão. Como discípulos da seita externa, seu sucesso meteórico será como um galopar divino de um corcel. Parabéns em se tornarem discípulos da seita exterior. Contudo, assim que suas palavras saíram, um bufar gelado saiu do topo do pico nuvem perfumada. Não tem por que parabenizar, você vem também. Quase no mesmo instante que as palavras entraram nos ouvidos de Bai Xiaoxun, ele começou a tremer. Seus olhos se enchiam de pavor conforme uma força poderosa surgia do alto da montanha, o envolvia, e começava a puxá-lo para o alto da montanha. Bai Xiaoxun soltou um grito miserável, e rapidamente fechou seus braços em uma árvore à beira do julgamento de fogo. Velhos irmãos, me salvem, ele gritou. O desenrolar ocorreu muito rápido. Antes de grande gordo Zan e do terceiro gordo e conseguirem reagir, um som de algo se partindo pôde ser escutado assim que a árvore que Bai Xiaoxun estava se segurando se partiu ao meio. Ele voou para trás como uma pipa com corda cortada, girando para cima em direção ao topo da montanha. Ao mesmo tempo, um homem de meia idade apareceu acima, vestindo uma grande capa azul, aparentando ser ameaçador mesmo não parecendo estar bravo. Não era ninguém menos que Li Qingou. Continua no próximo capítulo.